Atividade de ciências acessível. Você já ouviu falar em microplástico? Leia a seguir o texto baseado na reportagem. Pesquisa encontra microplásticos em Curimbatás do Rio Tietê, do Jornal da USP. Estudo realizado com espécies de peixes dos rios Tietê e do Peixe revelou que cerca de 72%, 72 a cada 100 dos peixes estudados tinham pedaços de plásticos no trato digestivo. Entre estes peixes, o curimbatá. Peixe curimbatá, foto Wikimedia Commons, fonte da imagem. Pesquisa encontra microplásticos em curimbatás no Rio Tietê. Texto publicado do Jornal da USP em 21 de outubro de 2020. Os peixes podem ingerir intencionalmente o plástico quando confundem o plástico na água com o alimento, ou podem ingerir sem querer ao consumir alimentos que estejam contaminados por plásticos. Por causa do plástico, esses peixes podem sofrer de desnutrição, podem perder a capacidade de reprodução e podem até morrer. O peixe curimbatá faz parte da alimentação humana, mas ainda não se sabe ao certo as consequências da ingestão de plástico para a saúde humana. A reportagem na íntegra pode ser lida através do link descrito na imagem. Assista à reportagem. Estudos revelam que os seres humanos podem estar contaminados com resíduos plásticos do Domingo Espetacular no YouTube. O vídeo é de 7 minutos e 39 segundos. E olha só, estudos internacionais revelam que os seres humanos podem estar contaminados com resíduos plásticos, assim como os oceanos. As pequenas partículas chamadas de microplásticos são liberadas pelas embalagens e também pelos produtos descartados no meio ambiente. Um inimigo invisível. No ar, nos alimentos, na água e principalmente nos oceanos. Em todos os cantos do planeta. Não há quem consiga se livrar desses invasores minúsculos. São partículas pequenas, derivadas da quebra sucessiva dos plásticos que são jogados no meio ambiente. Da sola do sapato ao ar que respiramos. Eles estão por toda parte. Na roupa, no celular, nos pneus dos carros. São chamados microplásticos, partículas minúsculas de até 5 milímetros espalhadas por aí. Imperceptíveis, invisíveis a olho nu, mas altamente nocivas. Sacolinhas, canudos, frascos, copos, garrafas de plástico descartáveis. Uma infinidade de produtos que causa a multiplicação desse vilão nos centros urbanos e no meio ambiente. Esse plástico, seja no mar, seja no solo, seja no ar, ele vai, com o tempo, sofrendo sucessivas quebras, até chegar numa partícula muito pequena, que é o microplástico. Então, as fibras que são desprendidas das roupas sintéticas quando há lavagem, então, elas são microplásticos secundários. Os fragmentos que saem dos pneus. Os pneus são feitos de um tipo de plástico chamado estireno butadieno. Segundo especialistas, o atrito da borracha com o asfalto gera uma emissão de 20 gramas de microplástico a cada 100 quilômetros. Já imaginou a quantidade de partículas microscópicas liberadas no ar de uma cidade como São Paulo, por exemplo? Esse é o tema de um estudo que começou a ser realizado na capital paulista. A gente tem coletado ar de ambientes externos, de rua. Nós pretendemos começar a analisar em ambientes internos, em residências, escritórios, e caracterizar como são essas partículas. A partir disso, a gente consegue começar a estimar
o potencial de dano caso isso seja inalado. Em São Paulo e nas maiores cidades do mundo, o que não falta são produtos capazes de liberar o microplástico. Dados da ONU, Organização das Nações Unidas, mostram que a humanidade produz mais de 300 milhões de toneladas de plástico por ano. Um número assustador, que deixa a Terra cada dia mais doente. Isso porque o plástico leva mais de 400 anos para se decompor na natureza. E enquanto envelhece, vai liberando as partículas que já são consideradas um veneno para o planeta. Os microplásticos equivalem a um dos 5 maiores problemas que a gente enfrenta nos oceanos hoje. Alexandre trabalha no Instituto Oceanográfico da USP e há alguns anos estuda os efeitos do microplástico na vida marinha. Isso aqui é um peixe que come na superfície, né? Tipo uma sardinha, uma anchova, né? Que acaba tendo dentro essas partículas, que são fragmentos de plástico. O ser humano também não está imune ao microplástico. Pesquisadores já identificaram essas pequenas partículas no nosso corpo. Na Áustria, estudo realizado pela Universidade de Viena encontrou fragmentos nas fezes de pessoas de 8 países de diferentes regiões do mundo. O pesquisador Philipp Schwabel falou por Skype com a equipe do Domingo Espetacular. Very curious question to follow. Ele diz que decidiu convidar voluntários de regiões que consomem frutos do mar, porque o microplástico é muito encontrado nos animais marinhos. Os participantes tinham que anotar tudo o que comiam. Segundo ele, o resultado do trabalho foi surpreendente. Em todas as amostras, foram identificados até 9 tipos de microplásticos. O estudo não explica quais são os danos para a saúde humana, mas para a comunidade científica, os prejuízos são inevitáveis. Se o meio ambiente não estiver bem, a gente não vai estar bem. Então, assim, essa coisa de você falar, não, é só a baleia que está morrendo, isso daí, hoje a gente sabe que somos todos ligados, somos todos uma coisa só. E que se o mar está doente, a gente, por consequência, está doente também. Na Flórida, Estados Unidos, quem entrou na guerra contra o plástico foram esses 633 mergulhadores. Eles quebraram um recorde mundial de limpeza submarina. Fizeram uma faxina daquelas. Retiraram 9.000 itens do mar. Mas como imaginar a vida sem plástico? Infelizmente, não tem como, né? Não tem como. Para os pesquisadores, a solução é dar para os itens feitos de plástico o destino correto. É um produto muito útil para a sociedade e ele traz muitos benefícios. Mas, quando ele vai parar no lugar errado, ele causa problemas. Por isso, outra saída é a reciclagem e a redução do consumo. Karina já tem consciência do problema do microplástico e já faz a sua parte para ajudar a diminuir os impactos das partículas no meio ambiente. Aqui na casa da Karina, o plástico praticamente não entra. Tentamos, né? Quando você começa a entender quais são as consequências, né, da utilização desenfreada do plástico, você fala, opa, tenho que pensar em alternativas e de forma criativa. Ela compra frutas e legumes orgânicos diretamente com os pequenos produtores e exige que os alimentos sejam embalados em sacos de pano ou de papel. Mandei fazer, já existem no mercado, mas eu tinha esse tecido em casa e falei, por que não, né? Pedi para uma costureira fazer quando eu vou nos mercados a granel. E são lindos. Fofos, né? Fofos. Ficou um conjunto bonitinho. Educação que passa de mãe para filho. A maioria dos brinquedos do Theo é de madeira e de papelão. É a maneira que a Karina encontrou de plantar a semente da sustentabilidade no quartinho do filho. Me dá esperança, né? Esperança poder usar produtos mais naturais e vê-lo crescendo dessa maneira. É visível as atitudes, né? Como de fato ele aprende. Karina mora num apartamento em frente a um dos rios mais poluídos de São Paulo.
Com o filho nos braços, ela sonha um dia em ser vizinha de outra realidade. Gostaria de ver a população aproveitando esse rio da forma que ele merece, né? Que nós e a natureza merecemos. O que são microplásticos? Pedaços pequenos de plásticos, em geral menores do que um grão de arroz, são chamados de microplásticos. Os tamanhos desses pequenos plásticos variam, incluindo tamanhos que não são visíveis ao olho humano. Pedaços de microplásticos na areia da praia. Fonte: A Ameaça dos Microplásticos, texto de Francis Jones, publicado na revista Pesquisa FAPESP, edição 281 de julho de 2019. De onde surgem os microplásticos? Da quebra sucessiva do lixo plástico jogado no ambiente e exposto à ação do sol, do vento, da chuva e da água do mar, de certos cosméticos, como pasta de dente, esfoliantes para a pele e maquiagem com glitter, do desgaste de roupas com tecido sintético, por exemplo, através da lavagem, do atrito do pneu com o asfalto, do envelhecimento de tapetes e carpetes feitos com tecido sintético. Por que os microplásticos são um problema? Os microplásticos já foram encontrados no ar, no solo, em rios, mares e oceanos, na água de torneira e em garrafas de água, no sal, no mel, na cerveja, em peixes e frutos do mar e até em fezes humanas. Por serem muito pequenos, microplásticos não visíveis ao olho humano podem passar pelo sistema de tratamento de água das cidades e acidentalmente contaminar a água potável que abastece a população. Estudos indicam que a cada 259 garrafas de água, 241 estão contaminadas com microplásticos. Já se sabe que os microplásticos podem causar desnutrição, afetar a reprodução e até causar a morte de peixes, mas acredita-se que os impactos negativos podem ser muito maiores, afetando muitas espécies animais e causando desequilíbrio, especialmente em rios e oceanos. Ainda não se sabe se o consumo de microplásticos ao longo do tempo pode fazer mal para a saúde dos seres humanos. Não saber não significa que não haja riscos. Estudos estão sendo realizados. A produção e o consumo de plásticos não para de crescer. E o lixo plástico já é um dos maiores problemas ambientais do mundo. Agora responda às questões. O que são microplásticos? Todo lixo plástico descartado inadequadamente, sacolas plásticas, garrafas PETs e embalagens plásticas, pedaços bem pequenos de plásticos, geralmente menores que um grão de arroz. Sobre os problemas causados pelos microplásticos, clique na alternativa correta. Já foram encontrados microplásticos em alimentos humanos, água para consumo humano e até em fezes humanas. Estudos estão sendo feitos sobre os riscos dos microplásticos para a saúde humana. Os microplásticos podem causar desnutrição, impedir a reprodução e gerar a morte de peixes. Estima-se que muitas outras espécies animais também sejam afetadas. Acredita-se que os microplásticos podem causar desequilíbrios ambientais, principalmente em rios e oceanos. Os microplásticos contaminam o ar, o solo, a água,
os animais e os seres humanos. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Referências: pesquisa encontra microplásticos em Corimbatás, no Rio Tietê. Reportagem publicada no Jornal da USP em 21/10/2020. Estudos revelam que seres humanos podem estar contaminados com resíduos plásticos. Reportagem do Domingo Espetacular, 17/11/2020. Brasil é o quarto país do mundo que mais gera lixo plástico. A ameaça dos microplásticos. Texto de Francis Jones, publicados na revista Pesquisa FAPESP, edição 281, de julho de 2019.